Amém, amados irmãos. Graça, paz, juvenis abençoado. Hoje, dia 14 de junho, né, em nossa escola dominical, nós estamos na lição 15, né, e o texto para a gente é Atos 5, do 17 ao 33. E o nosso tema é uma igreja que obedece a Deus. Vamos lá no texto, Atos 5, do 17 ao 33. Tornando de inveja ao sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite e abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmite ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruído, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando ao chegar ao templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos a porta, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda e o templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e perguntaram o que aconteceria em seguida. Versículo 25. Então alguém chegou com a seguinte notícia: o homem que os senhores puseram na cadeia está no templo, ensinando o povo. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temia que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram o apóstolo e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nosso antepassado ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz. Deus colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunha dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àquele que lhe obedece. 33. Quando ouviram isso, os membros dos conselhos se enfureceram e decidiram matá-lo. Até aí. Amados, o nosso tema é uma igreja que obedece, né? A gente lendo lá no livro de Atos, né, Atos 1, a gente tem toda a história da igreja primitiva, né, todos os acontecimentos, né, o dia do Pentecoste, o batismo do Espírito Santo, e lá nós podemos ver cura, milagre, toda manifestação, né, e que teve, né, e nós somos fruto disso, né, desse evangelho que foi anunciado, líderes que continuaram perseverantes, né. E aqui nós temos o exemplo dos apóstolos, né? Nesse momento eles foram perseguidos, né? Eles sofreram essa perseguição e mesmo assim eles continuaram firmemente nesse propósito. O livro de Atos nos conta a história do povo de Deus que tem a preocupação de não mostrar apenas o que tem de positivo na vida dos primeiros cristãos e cristãs. Pelo contrário, destaca as lutas, as barreiras, as prisões e injustiça que foram cometidas contra o povo, mas sempre aponta como Deus foi ajudando a superar os problemas. Então nós vemos que tivemos milagres, tivemos as lutas, mas a gente vê que nós, os apóstolos, todos aqueles cristãos, eles perseveraram, eles continuaram, né? Eles obedeceram a Deus. E a gente vê, né,
Coisa extraordinária estava acontecendo pelo nome de Jesus. Isso provou duas reações distintas. O povo se manifestou com alegria, pois testemunhava muitos milagres, mas a autoridade da igreja da época, o sumo sacerdote e os saduceus, que era partido dos sacerdotes que controlavam o templo e seu serviço, tomado pela inveja, viam esse acontecimento diminuir seu poder de influência. Isso levou a prender os apóstolos em prisão pública e convocar o sinédrio, a fim de ameaçá-lo de arrependê-lo. O sumo sacerdote, então, havia ordenado que eles parassem de pregar em nome de Cristo e anunciar a sua salvação. Então a gente vê, né, lá tinha os líderes que era realmente o responsável, que realmente os principais para estar fazendo a vontade de Deus, de guiar o povo, de guiar aquela nação. E nós vemos que realmente não foi isso que aconteceu, né? Que na verdade, em algum caminho na trajetória deles, eles se desviaram, o povo de Israel se desviaram. Os próprios líderes, que eram os líderes, o responsável de conduzir o povo, se desviou esse caminho, né? Infelizmente, ao invés de se alegrar com a bênção de Deus estava operando, a liderança do povo de Deus optou por se opor violentamente aos apóstolos. E o sumo sacerdote eram as pessoas mais incomuns no mundo político e religioso israelita. Embora esse tivesse se corrompido e se adequado com a denominação do Império Romano. Ele presidia do órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação. Então a gente vê que eles tinham muita influência, né? Então, praticamente o que eles falavam, eles tinham influência nas diversas áreas, né? Então eles tinham uma autoridade, mas estava sem a autoridade de Deus para operar milagre, para curar. Os apóstolos foram presos lá em Atos 5:18, né, colocados numa prisão, né, pública, mas Deus enviou um anjo para abrir as portas do cárcere, ele enviar ao templo para anunciar a salvação. Que pessoas corajosas, pois mesmo quando livrado sobrenaturalmente de uma situação de injustiça, não abriram a mão de continuar fazendo as mesmas coisas que havia levado para a cadeia. E por que fizeram isso? O próprio Pedro responde, né? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então ele fala, é mais importante obedecer à autoridade de Deus, a autoridade divina. Ela tem que ser primeiro, eu devo obedecer a essa autoridade divina, aquilo que Deus realmente tem mandado para me fazer. Né? E, Juvenis, a pergunta é, o que Deus tem mandado para vocês fazerem? Quando você tem colocado de joelho, quando você tem colocado à disposição, o que Deus tem falado com vocês, o que Deus tem falado no coração de vocês. A igreja, ao longo de sua história, viveu momentos de perseguição, mas também por meio de líderes religiosos descomprometidos com Jesus. Cristo se apresentou como perseguidora de muitas pessoas. Esse relato nos ajuda, como igreja, a pensar em como agimos diante das tribulações que nos ameaçam e a ter cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que acaba oprimindo outras pessoas, né? E aquelas pessoas religiosas, do sinédrio, do sumo sacerdote, assim, realmente eles se perderam no caminho, né? No caminho dessa caminhada da fé, na esperança do Senhor, aquilo que Jesus tinha para eles, para a nação, eles se perderam. E por falta de não ter visão, de estar fora do trilho, estar fora do caminho do Senhor, eles acabou oprimindo as pessoas que estavam, as pessoas que queriam aqui, as pessoas que estavam ensinando as outras pessoas a buscar o Senhor, né? A atuação dos apóstolos em meio do povo estava produzindo muitos frutos, né? Então a gente vê que realmente naquele momento, que os apóstolos eles estavam produzindo muitos frutos. Eles estavam buscando, sabe? Eles estavam com uma unção imensa do Senhor. E nós hoje, juvenis,
O que falta para nós ter essa unção? Será que aquela unção daquela igreja primitiva, a gente fala, a gente ouve nossos louvores e cantando, a gente fala, ó Deus, faz de novo, faz aquilo que o Senhor fez lá em Atos, me enche. E será que isso é só de boca para fora? Ou nós realmente estamos crendo, estamos buscando e fazendo para que isso venha acontecer, né? Na nossas vidas, na nossa igreja, na nossa nação. Lembre-se, proclamar o Evangelho é uma ordem de Jesus. Né? Então a gente proclamar esse Evangelho é uma ordem, sabe? Não é se você quiser. A gente vê bem lá no início assim que eles foram presos, os apóstolos foram presos por ter falado o nome do Senhor Jesus, por ter curado, por ter feito o bem, né? Por ter feito o bem, eles foram presos. E naquele mesmo momento, quando ele foi preso, o anjo do Senhor foi lá e livrou eles. E eles mesmo assim que eles livrou, eles foram lá de novo. O anjo falou assim, ó, vai e continua a pregar as boas novas, fala dos milagres, fala daquilo que eu fiz para você. Eu fiz isso para você porque eu tenho algo de melhor para você. Porque eu quero uma nação que reconheça quem é o Senhor Jesus. Então a gente vê que naquele momento os apóstolos, eles tinham acabado de ser presos, eles foram lá aonde os líderes que tinham prendido eles estavam. Eles foram continuar falando em nome do Senhor Jesus. E naquele momento, quando os caras reclamam, e eles pegam, o Pedro fala, ó, vale mais eu obedecer à autoridade do Senhor, autoridade divina, de que a autoridade dos homens. Eu quero obedecer primeiro à autoridade de Deus. Ele entendeu e ele estava no propósito, aquilo era a autoridade de Deus. Ele estava sendo uma igreja que obedece. Obedecer o chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não o mandou para casa, pelo contrário, animou a continuar a desenvolver a missão para que havia sido chamada. Isso nos serve de advertência, né? Isso nos serve para advertência, como nós estamos. Às vezes nós vamos fazer e às vezes algo acontece inesperado da gente e a gente vai parar, e algo aconteceu errado porque não é de Deus. Porque acho que não era para mim fazer isso não. Será que realmente é isso? Será que não é a tribulação? Será que não é o inimigo que está tendo uma opressão, uma força contrária que não quer deixar você caminhar? Mas pois fica sabendo, juvenis, que através de uma força contrária, você querer fazer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus chamou para você, Deus ele não te desampara. Deus vai estar sempre com você. E naquele momento Deus vai usar isso para seu crescimento, para você saber. Naquele momento, os apóstolos, quando eles foram presos, eles viram os sinais, maravilha, eles estavam fazendo, eles estavam curando pessoas. Eles viram que aquilo era a vontade de Deus. Eles usou a unção que ele recebeu de Deus, o batismo que ele recebeu, ele foi batizado pelo Espírito Santo, o dom de língua, receberam o dom de cura, de libertação da profecia. Eles foram receber todas as promessas, cada um recebeu aquilo que Deus tinha para eles. Cada apóstolo, cada discípulo recebeu. E naquele momento a gente vê que eles foram de encontro. E quando eles foram presos, ele falou assim, eu não posso parar. Ainda eu vou continuar. Porque ele sabia que aquela era a melhor solução. Ele sabia que aquilo é a melhor coisa que ele tinha que fazer. E era obedecer a Deus. Devemos ser testemunhas de Jesus. Precisamos nos tornar cooperadores e cooperadoras do Senhor, com arrependimento e com fé, obedecendo a Deus, testemunhando em boas obras, a poderosa obra efetuada em nós. E por fim, aqui, juvenis, nós temos um texto aqui que fala: a igreja primitiva avançava rapidamente em sua missão após o Pentecoste, com palavras, atitudes, sinais e maravilhas.
Mesmo em meio de tantas situações de bênção, foi desafiada com todo tipo de perseguição e injustiça, sobretudo por causa das lideranças religiosas e políticas do povo de Israel. Diante das ameaças, esses homens e mulheres não desistiram, pelo contrário, seguiam anunciando com as suas próprias vidas o Evangelho, obedecendo a Deus, e foram abençoados por isso. Essa igreja primitiva certamente nos desafia a proclamar o Evangelho diante de crítica e embates nos dias de hoje, e também a permanecer obedecendo a Deus em todo o tempo. Amém. Que esse texto, que esse estudo, seja isso para nós, Que o desafio é uma igreja que obedece. Nós somos essa igreja. Você, juvenis, todos nós somos essa igreja, e o nosso papel é obedecer. Vamos falar, é um trabalho de formiguinho, mas cada um tem o seu papel de estar trabalhando, Cada um tem o seu papel de estar cooperando. E nós possamos sim ter em mente e ter o temor a Deus, e saber que primeiramente nós devemos obedecer a Deus, aquilo que Ele tem para nós, e tenha certeza, juvenis, vocês nunca vão estar sozinhos. Vocês nunca vão estar sozinhos. Deus, Ele não desistiu dos seus. Deus, Ele não desiste de nós. E quando Deus, Ele dá algo para nós fazer, delega algo para nós fazer, nós temos que fazer. E se nós não fazemos, Ele vai fazer de qualquer outra maneira. Ele coloca outra pessoa no nosso lugar. E que nós não sejamos substituídos pela nossa negligência, Pela nossa negligência, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de amor, pela nossa desobediência da palavra do Senhor. Que nós possamos ser aquele ramos lá em João, quando fala o ramos, ele poda para que dá mais frutos, Que nós possamos ser esse ramos que dá fruto. Dá frutos bons, 100, 60, 30 por um, possamos ser uma árvore frutífera, Possamos ser esse galho que está nessa árvore, que esse tronco, é o Senhor Jesus. Amém, juvenis? Que isso tenha uma dia abençoada, que nós possamos meditar nisso, O que nós possamos fazer hoje enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. O que o Senhor tem nos chamado para nós fazer e o que nós possamos fazer. Vou estar colocando um louvor aqui para vocês e nesse momento você possa meditar esse texto, possamos meditar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Papai. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor. Nós somos dependentes, nós precisamos, nós necessitamos do Senhor, Papai. Obrigado, Senhor, por falar em nós, a dificuldade, as limitações que os discípulos, que os apóstolos também teve, Senhor. As injustiças, as perseguições, mas que essa palavra venha assim, continuar nos encorajando, Senhor, pela perseverança, Senhor. O Senhor sempre esteve conosco, Papai. O Senhor sempre está com o Teu Filho, Papai. Desperta isso em nós, desperta isso em nossos juvenis. Que o nosso juvenis, Senhor, possa ser, Senhor, uma árvore frutífera, Senhor. Possa dar frutos, Papai. Possa sim, Senhor, ter temor da Tua palavra. Possa mergulhar na Tua presença, Papai. Em nome santo do Senhor Jesus, Papai, que o Senhor possa reinar, Senhor, na frente dos nossos juvenis, Papai. Nossos juvenis, Senhor, esteja na Tua presença, possa mergulhar, Senhor, possa desejar estar na Tua vontade, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus, Papai. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa aula, Senhor. Possamos meditar, Senhor, nos ajuda, Senhor, enquanto juvenis, nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, Papai, em nome santo do Senhor Jesus. Obrigado, Papai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, juvenis. Que você seja uma igreja que obedece ao Senhor. Possamos ser uma igreja que obedece ao Senhor. Amém. Tenha um bom dia.